os utensílios e o dinheiro, até que haja restituído o roubo ou pago seu valor e mais as custas judiciárias. Às vezes, o desgraçado é um pobre que não tem nada de nada, e então é constrangido para se livrar dos cepos, a angariar a soma imposta entre cuspidosos que o queiram ajudar. Justiça estranha, mas a qual ainda os que dela descreem estão sujeitos de bom grado, porque expedita, e, com todos os seus erros, corta a ser-se as questões e evita um longo processo. Todos a ela recorrem, até o negus, que deixa tenham crédito tais usanças, às quais ele próprio não dá muito valor, mas que tem o salutar efeito de fazer medo aos ladrões. Todavia, a fraude ocorre no meio da fraude mesma, se esta como tal se devesse considerar, pois se diz acontecido o caso de algum ladrão pagar o libescaia para fazer recair a culpa sobre um inocente. Foi também cômico o caso de um libescaia que vimos no cárcere de Addis Abeba, acusado por um colega, com os mesmos materiais do ofício, de falsidade em um furto praticado por aquele. A profissão de libescaia é monopólio secreto de certas famílias privilegiadas, que o transmitem de geração em geração. O segredo está, naturalmente, na composição dos pós. Sendo vedado aproximar-se do libescaia, enquanto está em função, para impedir qualquer indiscreto exame, só resta o recurso da indução. Certo, naquele estado, o mago dos ladrões corre, como se vê frequentemente, por toda a parte, superando impunemente os passos mais perigosos, caminhando presto pela borda de precipícios, saltando espinhosas moitas e altos muros, sem cair, nem se ferir e detendo-se somente no local do delito. Cresce, porém, que, atravessando um curso de água, a ação hipnótica desaparece. Pareceu-me reconhecer, no odor da fumaça do cachimbo, o cheiro da cannabis indica o haxixe, cujos efeitos inebriantes são bem notórios, máxime se misturados com o cátion celetruse do lis, e o ópio, e se fala também no estramônio e no fumo. Porém, nada, repito, se sabe ao certo. Castidade nos magos. Recorrem a outros singulares procedimentos. Entre esses, aquela castidade que ficou depois por signo de santidade em algumas religiões, e que é desprezadíssima pelos selvagens. E sabido, com efeito, quanto nos povos bárbaros o celibatário é desprezado. Entre os santalos, o velho, celibatário, não é considerado homem. Entre os cafres, não tem voz deliberativa no crau. No Brasil, entre os tupis não podia tomar parte nas festas. Na Polinésia, cresce que deva sofrer uma pena antes de entrar no reino dos mortos. Com os astecas, excetuados os sacerdotes, ninguém pode permanecer solteiro além dos 22 anos, e as mulheres além dos 18. Os atlascalos cortavam o cabelo, em sinal de desonra, aos que recusavam casar. Com os hebreus e maometanos o matrimônio era dever religioso. Nos sequazes de Zoroastro, o homem que não tem filhos vai para o inferno. Em Roma, os censores podiam obrigar os celibatários ao pagamento de um imposto especial. Pois bem, apesar disso, é estranho ver que a castidade se impunha, em câmbio, aos magos e ao sacerdote pelo rito. Os Tlingit creem que o mago siamano, se não permanece casto, é morto pelos seus espíritos protetores. Os magos patagônios, as sacerdotisas mexicanas, as do sol, na Pérsia, eram mantidas em castidade absoluta. Os indianos, que tanto honram o matrimônio, acham meritório o celibato para os seus magos e santos. Westermarck, que recorda tudo isto, explicaria com o fato de que se consideravam as sacerdotisas como esposas de Deus, do sol, etc., tendo por impureza o contacto sexual, ou porque se buscava assim acalmar, com uma penalidade, a cólera dos deuses. Creio, em troca, que especialmente para os magos se pretendia, com abstinência absoluta, provocar aqueles transtornos sexuais que se refletem com enorme excitamento do sistema nervoso, que pode conduzir ao histerismo e, assim, à mediunidade. Mulheres preferidas ao homem. Mas, existe outra prova ainda mais curiosa na preferência que, por este aspecto, o da castidade, se dava preferência à mulher.
Nos povos selvagens, e assim nos povos mais antigos, as mulheres, salvo raras exceções que explicaremos, eram tidas em grande desprezo, e alguma vez em horror. Sobejam as provas. Nos Barca, homem e mulher ocupavam rara vez o mesmo leito, porque, diziam, o hálito da mulher debilita o marido. Em Vitória do Oeste Western W, a mulher menstruada não pode comer, nem beber. Ninguém toca nos alimentos que ela haja preparado, porque debilitariam. Entre os Dayaks, de Borneo Noroeste, aos jovens é vedado carne de animais selvagens, que é o alimento especial para as mulheres e os velhos, pois que os tornaria tímidos com o servo. Um Zulu recém-casado não ousa entrar em batalha se é ferido, pois os homens dizem que o regaço de sua mulher é impuro. Isto no evidente intuito de fazer medo à infecção da timidez feminil. Na tribo Ivajuri, proíbe-se aos meninos brincar com as meninas, e com os homens, os que o fazem, são depreciativamente ecoimados de hermafroditas. Entre os samoedos, os ostiaques e outras populações bramânicas, as mulheres são olhadas como que contaminadas, tanto que o homem evita, inclusive, tocar nos objetos a elas pertencentes, e, por isso, as mulheres têm louça e utensílios especiais, e só podem andar, nas lojas, pelos ângulos que lhes está assinalado, não podem passar na mesma rua dos homens, também não se podem aproximar do fogo, porque até se ficaria contaminado. Se algum homem é obrigado a fazer uso de utensílios pertencentes a mulheres, tem de purificar-se com fumigações, e, assim, quando a mulher aplicou pés na tenda, deve fumigá-la antes de o homem se dignar de ali entrar. Nas Ilhas do Sul, às mulheres é proibido tocar no alimento reservado aos homens ou oferecê-lo aos deuses, como se estes pudessem ser contaminados. Um australiano, verificando que a mulher havia dormido no seu leito, matou-a, e morreu de terror 15 dias depois. Entre os índios da Costa Rica, a mulher, na sua primeira gravidez, infecta a vizinhança inteira. Todas as mortes são postas à sua culpa, e o marido deve indenizar os danos. Em algumas tribos brasileiras, acredita-se que a mulher impede a fermentação do vinho. Em Nucaiva, se acontece a qualquer mulher tocar ou sentar perto de um objeto que seja tabu, tornado sacro, em contacto com o homem, aquele não pode mais ser usado, e a mulher é punida de morte. No Tahiti, a mulher deve respeitar os lugares frequentados pelos homens, e seus apetrechos de pesca e de combate. A cabeça de um marido ou de um pai se contamina com contato de mulher, e uma esposa ou irmã não podem tocar objeto algum que tenha estado em contato com essas cabeças tabus. Entre os Burmá, é considerado indignidade ter qualquer mulher acima da cabeça, e, para tal evitar, só se constroem casas de um andar. Entre os Maoris, as paredes das casas são tabus, e nenhum homem a elas se encosta, porque as mulheres costumam esconder nos seus interstícios a roupa usada no período catamenial. Entre os caças, o marido só pode ver a mulher à noite, ela fica recolhida na parte interior da casa, sem utilizar o resto. A mulher é vedado sair, e qualquer infração se pune com 3 anos de cárcere, Krarubi. Quando a mulher Bacairi se pergunta o nome, responde, sou mulher. Entre os samoedos, os coreanos, as mulheres não têm nome, e assim na antiga Roma. E, entre muitos povos, acreditam que as mulheres não tenham alma. A mulher, por isso, é muitas vezes excluída dos templos, como fazem os árabes, em Meca, segundo alguns teólogos, não há para elas lugar no paraíso. Assim, também, Rias Ilhas Sanduíche. Entre os Fijis, os cães são excluídos de alguns templos, e as mulheres de todos. Nas Ilhas Marquesas, são diretamente mortas as mulheres que penetram no templo onde se celebram cerimônias religiosas, ou toquem com os pés as sombras das suas árvores. A segregação das mulheres se estende, pois, às festas, aos banquetes, muitas vezes, a danças de pessoas, todas de um só sexo, nas quais a intervenção do outro sexo é punida com a morte. Tal separação dos dois sexos se faz, entre os groenlandeses, inclusive nos acompanhamentos fúnebres. Se uma indiana toca em uma imagem, a divindade desta é anulada,
e deve ser posta fora. Magos, padres vestidos de mulher. Sendo tão grande o desprezo pela mulher entre os povos selvagens, parece bastante estranho o fato de que, exatamente entre os selvagens e entre os povos mais antigos, os sacerdotes e os magos adotassem vestes, ornamentos e, pode-se dizer, aparência de mulher. Por exemplo, nos Tecliacs, alguns padres pretendem ser mulheres, assim se vestem e querem ser tratados nessa condição. Entre os Kodiaks, homens há, vestidos de mulher, que são olhados e respeitados como magos. Vimos anteriormente que o mago Daiaco se veste de mulher e desposa um homem e uma mulher. Os sacerdotes persas usavam na cabeça uma tiara que tinha uma espécie de máscara com duplo véu na parte inferior do rosto, para que o hálito não empurcalhasse a sagrada vestimenta. Ora, é sabido que as mulheres em quase todo o Oriente, entre os frígios e entre os sonios, cobrem a cabeça com véus, de igual modo que os assírios trazem a tiara. Os hebreus usavam uma espécie de coifa, tiara ou mitra, ornada de ouro, coberta precisamente com um véu, amplos calções e dupla sobrepeliz. Os sacerdotes frígios, da deusa Cíbele, eram chamados curetos ou coribantes e também galos, usavam, na festa de Cíbele, conduzir a imagem da deusa, dançando ao redor da mesma, e, depois, com a espada desembainhada, cortavam a pele, flagelando-se, castrando-se, gritando em altas vozes, e, cantando, atiravam os órgãos no lutigar sagrado. Em seguida, vestiam-se de mulher. Estes galos eram uma espécie de charlatães, nota Plutarco, que vendiam oráculos, em maus versos, a mulheres de baixa condição. A miúde, levavam em sua companhia velhas que faziam encantamentos, murmurando versos. Os sacerdotes egípcios eram barbeados e depilados, e usavam colares de pérolas ou anéis nos pés, tal qual as mulheres. Os sírios e fenícios usavam vestes de várias cores e túnicas brancas, ornadas de púrpura, que se atavam com um cinturão de linho ou seda. Eram vestidos de mulher e, tal qual esta, pintavam o rosto e as sobrancelhas. Em muitas tribos selvagens da América do Norte, certos homens se vestem de mulher. Segundo Marquette, próximo de Illinois ou dos Nadovesi, estes homens, assim tão afeminados, eram considerados, pelo estranho modo de viver, no grau de manitéus ou santos. Encontravam-se também entre os americanos do Noroeste, mas, ali, se relacionavam com o sacerdócio ou magia. Em Virgínia, os magos traziam pregada a saia de mulher, presa na espalda direita e descendo até meia coxa, cabeça raspada, salvo o vértice, onde ficava um tufo, e anicorpo pintado de várias cores. Entre os patagônios, há sacerdotes profetas para os dois sexos. Os homens devem usar vestes femininas e observar o celibato, ao qual, em contrário, não estão sujeitas as mulheres. Sua vocação se anuncia com paroxismos epilépticos e convulsões. Os cristãos, nos primeiros 4 séculos, não usavam vestimenta particular. S. Jerônimo, século IV, é o primeiro dos santos que fala de vestes especiais dos ministros do altar, imitadas dos orientais. Os antigos padres vestiam túnica branca, como se vê no mosaico de Santo Ambrósio. Os sacerdotes de alta categoria usavam e usam a tiara, a estola, sobrepeliz, casula e o acoito, lenço branco que colocavam no pescoço para não molhar de suor os hábitos. A alva era uma espécie de camisa que chegava aos pés, mas, nos primeiros séculos, se usava também fora da igreja, ficando depois apenas para os sacerdotes ante o altar. Antigamente, usavam panos, ornados de seda e ouro, no peito e costas, nos punhos e nas faldas, tal qual as mulheres usam. Na Catedral de Viterbo se conservou uma alva do bispo fiorentino, em conjunto com um acoito, onde se vê uma tiara de brocado sobre ele, com letras góticas trabalhadas com miçangas. Estes usos duraram até 855. Atualmente, esta sobrepeliz é ornada com rendas, mais ou menos belas, segundo o grau, e com seda, como usam as mulheres. Na Sexta-feira Santa as alvas eram de tecido preto.
histeria, magia na mulher. Qual pode ser a causa destas contradições? Como compreender que a mulher, desprezada pelo homem, em nível abaixo dos animais, fosse ao mesmo tempo objeto de tanta veneração? A explicação não é muito difícil, porque, antes de tudo, os sacerdotes conservaram sempre o uso mais antigo, e o vestuário feminil, que se pode reduzir um grande lençol posto em torno de todo o corpo, é mais antigo do que o masculino comum, o qual, como foi bem demonstrado por Haeckel, é a redução do traje militar. Quando o homem adotou uma veste especial, a imitação do guerreiro, o sacerdote não o seguiu, mas adotou da mulher, não o vestido, e sim os adornos, a moda de cortar o cabelo, a ausência de barba. Isso me parece facilmente explicável, pelo fato de que a mulher, mais predisposta à histeria, era mais apta para a hipnose e, portanto, para dar lugar àqueles fenômenos verdadeiramente misteriosos da telepatia, da mediunidade, dons a que o sacerdote, que costumava monopolizar tudo quanto se relacionava com seu ofício, aspirava mais do que a qualquer outro dote. Que a mulher seja mais facilmente histérica do que o homem é coisa notória, porém, poucos sabem, talvez, quanto é mais facilmente sujeita aos fenômenos hipnóticos. Segundo Pitres, 1/3 das mulheres e só 1/5 dos homens histéricos são sujeitos a fenômenos hipnóticos. Sobre 350 pessoas hipnotizadas por Bertillon, 265 eram mulheres, 50 homens e 45 meninos. De um estudo feito entre 17 mil indivíduos, resultou que 12% das mulheres e 7% dos homens têm alucinações verídicas. Segundo Jastrow, 15 por mil dos homens e 26 por mil das mulheres sonham com frequência, 7 por mil dos homens e 8,3 por mil das mulheres sonham todas as noites. Ora, a observação prova que o histerismo e o hipnotismo, com os povos selvagens, tomam mais facilmente a forma de magia, de bruxedo e de profecia, e, por isso, se acredita sejam as mulheres mais idôneas para aquela função. Bodesi calcula que a proporção entre bruxas e bruxos é de 50:1. Os zafiros, do estado livre de Orange, acreditam que a maldição do homem seja sem consequência, mas a de mulher seja sempre eficaz. A mulher, diz o povo de Peshawar, são todas bruxas, por várias razões, podem não exercitar seus poderes, mas estes lhes são inerentes. E, assim, as mulheres são todas tidas por bruxas em Gampur e em Falso, etc. Em Pangar, se ocorrem 3 ou 4 mortes sucessivas, as mulheres do lugar se tornam suspeitas imediatamente, e a culpada é descoberta por meios especiais. Na costa dos escravos, são as histéricas tomadas pelos espíritos, e por isso destinadas aos ofícios religiosos, dominam completamente os maridos, que as servem. Os fuegianos celebram uma festa comemorativa da liberação dos homens das mulheres, que, possuindo os segredos da bruxaria, tinham em mãos o poder. Todos conhecem que o oráculo de Delfos estava essencialmente em mãos de mulheres histéricas, convulsionarias, dirigidas por sacerdotes masculinos. A função de profetizar, a princípio, era confiada a adolescentes consagrados a Apolo, mas, havendo surgido inconvenientes, escolheram-se mulheres avançadas em idade, que se chamavam pitonisas. Veja-se, parte 1, não podiam profetizar quando queriam, só o faziam uma vez ao ano, depois 2, e antes deviam tornar o Deus propício. Para os dias solenes, a pitonisa se preparava com grandes jejuns, que duravam 3 dias, depois imergia na fonte castalha, e mastigava folhas de louro. No dia prefixado, Apolo se manifestava, agitando o louro que estava sobre a porta do templo, e então se colocava a pitonisa sobre uma trípode, em meio de uma atmosfera densa de vapores de ervas odorosas, que eram queimadas debaixo dela. Apenas sentia o sopro divino, eriçavam-se-lhe os cabelos, extraviava-se-lhe o olhar, boca espumosa, o corpo se contraía tremente, e, debatendo-se em mãos dos sacerdotes, emitia grunhidos e gritos que enchiam o templo. Depois desse culto a Apolo, enfermava por 2 meses,
e muitas vezes sobrevinha a morte. Até entre os hebreus, onde a mulher era assim desprezada, houve mulheres profetisas, Maria, irmã de Moisés, Débora, Olda, e, no Novo Testamento, Ana Maria e as 4 filhas de Filipe, o evangelista. As mulheres hebreias não tomavam parte nas funções sacerdotais, o mesmo se verificando entre os muçulmanos, pérsios, budistas, porém, entre os romanos e os gregos presidiam a muitas funções religiosas, especialmente aos oráculos nos santuários, e mulheres eram vestais. Os gauleses e os germanos acreditavam as mulheres mais aptas do que os homens para receber o espírito profético. Entre os etruscos, as mulheres tinham grande parte no culto, sendo também admitidas ao sacerdócio em maior número do que os homens. As druidezas, segundo uns, só podiam revelar o porvir ao homem que as havia profanado, segundo outros, deviam consagrar-se a largo celibato, não ver o marido mais do que 1 ou 2 vezes ao ano. Parece que dividiam com ela as funções do sacerdócio, pelo que, durante sua ausência, podia ele imolar vítimas à divindade. Em alguns santuários, só as mulheres davam oráculos, tal era, por exemplo, o de Nanete, na ilha de Sena, onde, as assim chamadas, virgens terríveis, davam oráculos só aos marinheiros, curavam males incuráveis, conheciam o futuro e, algumas vezes, assistiam ao sacrifício noturno, nuas, pintadas de preto, agitando-se em frenesi. Sua principal função era consultar os astros, tirar horóscopos e predizer o futuro, pelas vísceras da vítima ou pelo modo do coagular do sangue. Eram as druidezas de última classe as que davam as consultas nas margens dos lagos. Os germanos nada empreendiam sem a interpretação da profetisa que supunham inspirada, e nem davam batalha, ainda que com condições favoráveis, se a interpretação a tal se opunha. As druidezas conservaram-se influentes na Gália, mesmo depois da dispersão dos druidas, sob os imperadores romanos, e, com o nome de Fanice Fatui, que está em relação com o nosso fanático, e de certo com o fei, fada, profetizavam do fundo das cavernas, dos poços secos. As fades ou fadas eram, em sua origem, colégio de mulheres profetisas, que sucederam às druidezas. Acreditavam-se imortais, atribuía-se-lhes poder sobrenatural, tinham especiais funções sacerdotais, que exerciam em afastados bosques. Sob a dinastia dos primeiros reis de França, eram todavia muito influentes. Sob Carlos VII, tinham ainda crédito, e no processo de Joana d'Arc lhe foi perguntado se ela era fada. O traje do homem pré-histórico. Talvez esta função provavelmente mágica da mulher se inicie no final da época paleolítica, e quiçá também explica a sua primeira vestimenta. Até agora se supunha que, na época pré-histórica, o homem vivesse nu e que se vestisse ou mesmo se cobrisse com adornos muito antes do que a mulher, cujo vestuário e coquetismo surgiram em tempo quase histórico, aparecendo nos poucos fragmentos do que se possuem com estranha peculiaridade das Hotentotes, o ventre enormemente avultado pela gestação, porém nua sempre. Um singularíssimo documento publicado na Antropologia Fasc. 1 e 2, 1909, trata da pictografia encontrada na rocha, perto de Cretas, sobre o Ebro, na Espanha, exibindo, ao revés, o homem completamente nu, a cujo redor dançam 8 mulheres cobertas de saias, com o peito descoberto, mostrando seios muito prolongados, tal qual os das Hotentotes. E notória a maneira com que os magos e os bruxos se adornam, no momento da sua função, de ossos, chifres, enfeites estranhíssimos, e também de peles, que constituem seu uniforme de cerimônia. E provável que aqui se trate de uma dança mágica e que a mulher, que pelos povos primitivos é desprezada como mulher, e venerada como maga, provavelmente pelo seu maior esterismo, adotasse, como tal, aquela espécie de vestimenta, não por adorno, mas por de que as emanações genitais, tão temidas pelos selvagens, pois podiam perturbar as sagradas cerimônias. E quiçá deste princípio a mulher começou a usar vestimentas que a coqueteria completou e perpetuou. Que fez o sacerdote? Isto posto,
que restava ao sacerdote fazer, a fim de que a desprezada mulher não lhe tirasse os atributos mais específicos de suas funções. Nada mais do que tentar a confiscação do privilégio, assumindo-lhe o sexo. E sabido que o sacerdote monopolizou sempre, na antiguidade, todas as artes e noções que, de perto ou de longe, dissessem com seu ofício. Com efeito, nos primitivos tempos, da cozinha, o primeiro sacerdote foi, como atesta Ateno de Pinosofista, cozinheiro que dava carne cozida e salgada aos antropófagos, aos quais presidia depois nos sacrifícios, passou a astronomia, a medicina. São padres, médicos e adivinhos na América, na África, e os há também nos países católicos, nos quais se fizeram de médicos, e muitas farmácias têm o nome de monges e de santos. Já houve aljaite fazem de sacerdote e de médico no Brasil. Entre os guaranis e piais são médicos e padres. Segundo Eclesiastes 38, 1, a virtude dos remédios vem de Deus e os reis deviam saber medicina. Isaías 3:7. Na Idade Média, a medicina foi exercida há longos anos pelos eclesiásticos, na espécie de curandeiros. Foram célebres Constantino Cartaginês, Alfonso, século X, Minge, bispo de Winchester, Pedro Lombardo e Bruno. O Concílio de Revins, 1131, proibiu os monges exercer a medicina, porém Bonifácio X levantou a proibição. Mas ainda se poderia dizer da meteorologia, pois que, não faz muitos anos, acusavam de sacrílegos os que se dedicavam a ela sem serem clérigos. Como, pois, não devia monopolizar a arte mágica e profética, tão comum e tão especializada na mulher. Que fizeram? Em alguns sítios, arrolaram as mulheres ao seu serviço, tal como eram as pitonisas na Grécia, ou trataram de mear com elas a arte e os proventos, desposando-as ou violentando-as, como foi com os druidas, ou deixando a elas uma parte secundária, como se fez entre os povos romanos e etruscos. Algumas vezes, venceram-nas totalmente, como ocorreu com os fuegianos, que ainda festejam a liberação dos homens da bruxaria feminina. Mas, a supremacia da mulher se sobrepôs a todos os esforços, porque se baseava em suas condições orgânicas, e vimos que os gauleses e os germanos as consideravam mais aptas às profecias, não obstante esses esforços dos sacerdotes masculinos, seus rivais. E vimos que na ilha de Sena as druidezas predominavam completamente, como a fundo predominavam em Delfos, e também totalmente predominavam nas costas e na Gária medieval. Então, só restou aos sacerdotes o recurso de dizerem, sigamos mulheres, e, porque o hábito faz o monge, assim começaram a vestir trajes femininos, deixando de parte todo o resto da vestimenta de guerreiros, que ficou apenas para os leigos. Isto era visto, em parte, também na antiga Roma. Nos mistérios da boa deusa só consagravam mulheres, as vistais não eram sacerdotisas. Os homens eram excluídos. Ora, segundo Juvenal, como os homens queriam imitar os mesmos mistérios, para observar antigos ritos vestiam-se de mulher, adornando também a cabeça com faixas e pondo colares no pescoço. Em alguns casos, e assim entre os frígios, coribantes, patagônios e em muitos peles vermelhas chegaram até a autocastração, supra, ou efeminação, e acrescentaram, para completar a transformação, as joias no penteado e babeando-se, característico este que se observa nos padres católicos odianos. Não podendo vencer ou suprimir as mulheres, mascararam-se de mulher, e tiveram suas razões, porque a supremacia lhes foi completa, havendo também, na magia e na profecia, reconquistado a primazia. E se agora, pela voz do Vaticano e dos seus órgãos, decretam anatemas contra o espiritismo, que eles exercitaram sob o nome de profecia, para que fizeram tantos sacrifícios, e contra o hipnotismo, é porque, nas rápidas descobertas sobre estes fenômenos, ainda não encontraram o modo que tornaria fácil monopolizá-los e confiscá-los a seu talante. Assim, anatematizaram os meteorologistas, porque entravam nos seus domínios, e os fundadores da moderna astronomia, Galileu e Copérnico, porém,
Quando viram que seus decretos não produziam efeito, porque partidos de leigos dedicaram-se a fazer, quanto lhes era possível, astrônomos e meteorólogos, jurando e perjurando que sempre haviam protegido as ditas ciências, quando, ao revés, as perseguiram. Assim, em astronomia, destacaram-se os padres Sicchi, Denza, Piazzi, Francotti e Giovanazzi, que fundaram, no mínimo, 15 observatórios. O mesmo sucederá dentro de não muito tempo, quando os fenômenos mediúnicos entrarem. O fundamento seria justíssimo, a fazer parte de uma nova religião ou das antigas, então procurarão tirar proveito. O que mais importa em tudo isto é a analogia entre todas as variedades de médiuns, nos vários tempos e povos. As manifestações especiais dos faquires repetem, exageram aquelas dos nossos médiuns, em especial as levitações, transportes, materializações, invulnerabilidade, incombustibilidade, profecia, xenoglossia. E quando falamos de convulsionistas, quando encontramos os magos médicos nos peles vermelhas, como quando falaremos dos camisardos, encontrar-se-ão os mesmos caracteres, que são todavia análogos aos notados por Clemente XII para distinguir os verdadeiros dos falsos santos. Os mesmos característicos davam os hebreus aos profetas. Ora, estes fenômenos, vistos singularmente, parecem justamente inverossímeis, porém surge a grande verossimilhança, por não dizer a certeza, do fato de que se repetem em épocas, em regiões e em nações diversas, sem ligações históricas entre si, e algumas, ao contrário, em completo antagonismo religioso e político. E, a exemplo dos nossos médiuns, trazem neuroses graves e dão lugar aos maiores prodígios, quando em estado de coma, êxtase, catalepsia, e também agem como se estivessem em um espaço de quarta dimensão, sob a influência de seres diferentes dos vivos e que prestam aos médiuns momentânea superioridade sobre os viventes privados desta associação. A objeção de que as maravilhas mediúnicas se tornaram raríssimas, é fácil responder que, como vimos pouco acima, nos níveis populares são frequentíssimas, e que seriam também mais frequentes nas outras classes. Se fossem acolhidas pela opinião pública, porém são negadas ou esquecidas, como se não houvessem ocorrido. Isto se depreende, porque a estatística, a história e a imprensa suprem a curiosidade do público, dando respostas mais seguras de fatos distantes e ainda sobre as probabilidades futuras. Eu, que por muitos anos venho estudando os fenômenos hipnóticos, tão análogos aos espiríticos, observei que muitos destes deviam ter sido mais frequentes em tempos anteriores, em que a magia, a telepatia, a revelação em sonhos e a profecia estavam tão disseminados, e em que havia profissionais para as provocar e comunicar. E provável que em tempos antiquíssimos, em que a escrita era embrionária, a transmissão do pensamento dos hipnotizados, a profecia e a magia mediúnica fossem mais repetidas e mais resguardadas. E que, por isso, os povos selvagens, em vista da sua maior frequência nas mulheres, nos castos e nos neuróticos, chegassem a escolher entre estes os seus médiuns, e fazê-los ou criá-los artificialmente. Mas, com o incremento da civilização, com a escrita, com a linguagem sempre mais aperfeiçoada, o trâmite direto, o da transmissão do pensamento se tornou para eles incerta e, com maior razão, prejudicial e incômoda, traindo o segredo e comunicando as ideias com erros e confusões sempre maiores do que quando por meio apenas dos sentidos, pelo que foi desaparecendo de todo, e assim diminuíram e sumiram também os profetas, os magos e as aparições. E enquanto perduram, em vasta escala e em nossos vulgos, nos selvagens e bárbaros, indianos, peles vermelhas, etc., em nossos tempos na alta classe, só repululam em casos absolutamente patológicos ou nos nevropatas, o que se harmoniza com a genial explicação de Mieres, veja-se a parte 1. Segundo Mieres, estes fenômenos acontecem porque, além da nossa personalidade comum consciente, que age e pensa, possuímos uma segunda personalidade inconsciente, que ele denomina céu subliminal, de capacidade muito superior à consciente,
na qual se englobam faculdades que se foram perdendo na luta pela vida. Tal o sentido do rumo, o do tempo, o dos pressentimentos, o da telepatia. Quando esta segunda personalidade, ainda que pululando de vez em quando, pode ser sobreposta e dirigida pela primeira, surgem os gênios e os santos que dominam o mundo. Quando, ao contrário, as duas personalidades se fundem e se confundem, temos os histéricos e, o que é pior, a loucura. Nossas faculdades ordinárias são as que ficaram vitoriosas na luta pela vida, e continuamente se vão modificando. Assim, por exemplo, o sentido artístico e o moral são faculdades desenvolvidas com o dano do sentido do rumo, do tempo, do olfato e de quantas outras faculdades possuídas pelos nossos antepassados. Assim é que a demonstração da existência, da potência e da origem patológica do médium se confirma com o consenso universal de todos os povos antigos e selvagens, consenso levado até a ponto de adoração do epiléptico e da produção artificial de neuróticos para obter um profeta e um mago, que é o gênio dos povos bárbaros, e até a respeitar e a exigir, por isso, a desprezada castidade, e ainda mais desprezada feminilidade, e até, com maior razão, a mascarar de mulher o sacerdote homem. Capítulo 6. Limites à influência do médium. Tudo isto prova e confirma a grande influência do médium nos fenômenos espiríticos, que pareceriam devidos à projeção e transformação da sua energia, visto seu enorme esgotamento depois das sessões, perda de forças e peso ao ocorrerem fenômenos na sua imediata vizinhança, etc. Seria, porém, enorme exagero acreditar que tudo isto fica explicado, embora à primeira vista esta hipótese nos sorria. Assim, é em verdade fácil supor que, quando ocorre a transmissão do pensamento, a distância, aquele movimento cortical, no qual consiste, se transmita pelo éter a grande distância, de um cérebro predisposto a um outro, e que o pensamento, movimento molecular do cérebro, se propague em vibrações etéreas, e que, como essa força se transmite, possa também se transformar, e de força psíquica converter-se em motora e vice-versa, tanto mais porque temos no cérebro centros que presidem oportunamente o movimento e o pensamento, e que, quando irritados, e assim nos epilépticos, provocam ora movimentos violentos das artes, ora as grandes inspirações do gênio ou delírio do louco. Mas, justamente Hermacora me fez observar que a energia do movimento vibratório está em razão inversa do quadrado da distância, e então, se pode explicar a transmissão do pensamento a curta distância, mal se compreende os casos de telepatia de um a outro hemisfério terrestre, que se produzem em idênticas manifestações espiríticas, e mal se compreende como este movimento vibratório fira o recipiente sem sofrer desgaste, mantendo um paralelismo de milhares de quilômetros e partindo de um instrumento não fixado sobre base imóvel. Se a exteriorização da motricidade da sensibilidade encontrada por céu das rochas no médium explica muitos fenômenos espiritistas, por exemplo, que o médium veja, em transe, à distância, na escuridade, com os olhos fechados, que sinta os pontaços feitos no fantasma, que se transporte com pensamento à distância, e alguma vez com o corpo a um ponto distanciado, e aí fazer que se mova e atue um corpo igualmente a uma certa distância por meio dos apêndices fluídicos do seu duplo, v capitão 1, e ainda possa dar lugar um fantasma, ou melhor, a reprodução exata do seu corpo, v capítulo 11. Tal exteriorização não pode explicar o desenvolvimento de forças e de energias muito maiores do que as suas próprias, que adquire da associação com o espírito, nem pode explicar a formação de fantasmas absolutamente diferentes do seu corpo, nem ainda os fenômenos de profecia, de materialização e rematerialização que se subtraem a toda a potência humana. Quanto à explicação intentada, principalmente para os médiuns escreventes, de que neles atua um único hemisfério cerebral, preferencialmente o direito, permanecendo o esquerdo inerte, e fundada na inconsciência e no improvisado canhotismo de muitos deles, Smith, a explicação não serve para aqueles que escrevem simultaneamente duas ou, o que é pior, três comunicações. Vale recordar aqui, contra esta hipótese,
a simultaneidade de vários fenômenos nas sessões mediúnicas. Por exemplo, numa sessão realizada em Milão, em que Eusapia estava em completo transe, apareceu à minha direita e dos vizinhos uma figura de mulher que me disse uma palavra. No centro, estava Eusapia adormecida, próxima, e sobre mim se inflava a cortina. Ao mesmo tempo, à esquerda, se movia um velador na câmara mediúnica e dali um pequeno objeto era trazido para a mesa, que estava interposta no meio. Em Gênova, Barzini tocou, entre os cabelos de Eusapia, em estranha mão, que se movia, ao mesmo tempo em que a parte esquerda da cortina inflava, segura por um punho que avançava, agitando o pano sobre a cabeça dos controladores que se achavam em torno da médium. Simultaneamente, Bozano, que estava a 1 metro de distância da médium, sentiu que lhe tocavam nas costas várias vezes. Enquanto me toca e se apoia por detrás de mim, escreve Visaniscosi. Veja-se capitão 13, veja na janela um perfil de pessoa e outro ser toca em Mainardi. O doutor Imoda observou que, enquanto um fantasma tirava uma pena das mãos do Sr. Becker e a devolvia, outro fantasma apoiava a fronte em suas costas. Outra vez, enquanto eu era acariciado por um fantasma, a princesa Ruspoli sentia-se tocada na cabeça, e Imoda sentia que outra mão apertava fortemente a sua. Temos notado que muitos médiums escrevem simultaneamente com ambas as mãos e falam com um terceiro, Aksakoff. Mansfeld escrevia com as duas mãos, ao mesmo tempo em 2 idiomas, e falava de outro assunto com os presentes, e, entre outras coisas, anunciou a morte de Jacobs, que ocorria naquele instante, Mozers. E Mozers, em uma sessão mediúnica, ouviu soarem simultaneamente 3 instrumentos. Como explicar que a força psíquica de um médium não só se transforme em motora e sensória, mas também, ao mesmo tempo, haja em 3 diferentes direções e com diversos objetivos? E se não é possível a um homem são, no pleno uso dos seus sentidos, voltar a atenção ao extremo de conseguir fenômenos objetivos em 3 diferentes direções, como é possível isso a um médium em estado de automatismo? E há fatos que ocorrem contra a vontade do médium, e também contra a vontade do pretenso espírito operante. Tendo ouvido dizer que em uma sessão, com o Duque de Abruzzi, a mesa, com o movimento de seus 4 pés, marcou o ritmo da marcha real, eu disse, pilheriando, que em Turim também as mesas, e até John King, eram monarquistas, mas, não havia ainda terminado a frase, quando a mesa começou a protestar, com movimentos tão expressivos, que os teria interpretado qualquer profano em linguagem atiptológica. E tendo repetido, John, então não és monarquista? A mesa negou fortemente com os 2 habituais golpes, e isto se deu em outras sessões. Então me veio à mente que a ideia houvesse partido de Eusapia, tanto mais que em Nápoles os paroquianos são ardentemente devotados à monarquia. Na intimidade que mantinha com ela, fiz um dia recair a conversa para esse tema, e a pobrezinha que, em sua movimentada vida, teve muitos e nem sempre alegres contactos com príncipes e reis, me afirmou que não possuía nenhuma ideia política, que o rei não lhe interessava de todo, que o governo que mais teria preferido seria o que pensasse nos pobres, e em suas conversações seguintes jamais se contradisse. Com relação ao Duque de Abruzzi, que a remunerou largamente por uma sessão, estava queixosa, porque S.A. não lhe dera o cartão de visitas e não tivera para com ela o tratamento que outros lhe davam. Aquela manifestação monárquica não podia, pois, partir nem de Eusapia, nem de John, e estava, mesmo, em contraste com seus sentimentos. Algumas vezes, escreve Aksakoff, o médium não quer que um nome seja pronunciado, e vice-versa, e a mesa revela. Frequentemente se pedem letras e são obtidos algarismos, que nada expressam, se o espírito não dá a chave para decifrá-los. Também com frequência surgem anagramas, palavras escritas em sentido contrário e com transposição de letras, que embaraçam, a ortografia é abreviada e simplificada e do modo mais curioso, e as mensagens se sucedem com tal rapidez que não as podemos seguir e entender. Outras vezes, os espíritos se opõem à vontade do médium,
E Aksakoff refere o caso de um médium que, desejando entrar em comunicação com sua falecida mãe, recebeu recusa à comunicação tipológica. Não quero que te ocupes de espiritismo. E é de um viúvo que fundou um centro com o exclusivo objetivo de obter comunicações de sua falecida mulher, círculo formado só por parentes dela, que lhe conheciam intimamente a personalidade, mas, assim mesmo, não puderam jamais entrar em comunicação com ela, enquanto que podiam fazê-lo com outros espíritos. Bozano refere que, certo dia, propondo a Eusapia uma outra sessão para o dia seguinte, ela se opôs formalmente, sabendo quanto a sequência de sessões exauriam. Porém, John não só protestou, exigindo a sessão, mas, porque Eusapia persistisse na recusa, chegou a esbofeteá-la. Stinton Moses, médium religiosíssimo, teólogo, encontrou muitas vezes em seus escritos automáticos proposições ateias, satânicas. Quase todos os meus escritos automáticos, confessa ele, eram contrários às minhas convicções. Médiuns pios escrevem, inconscientemente, blasfêmias, obscenidades, e uma rapariga chegou a confessar, em transe, vergonhas tais que teria preferido morrer antes as revelar. Certo dia, disse Eusapia ao Sr. R., este fantasma vem por tua causa. E imediatamente caiu em profunda letargia. Apareceu então uma formosa mulher, com os braços e espádua cobertos com as bordas da cortina, porém deixando adivinhar as formas. Cobria-lhe a cabeça véu finíssimo, soprou cálido hálito no dorso da mão de R., levou-lhe a mão aos cabelos e lhe mordeu levemente os dedos. Nesse entretempo, Eusapia dava gemidos prolongados que denotavam penoso esforço, que cessou ao desaparecer o fantasma. Este foi visto por 2 outros dos presentes, e voltou mais vezes. Pediu-se-lhe então que se deixasse fotografar. A isso assentiram Eusapia e John, mas o fantasma, acenando com a cabeça e as mãos, se opôs e rompeu por 2 vezes a chapa fotográfica. Pediram que se obtivesse ao menos o molde de suas mãos, mas, desta vez ainda, o fantasma fez repetidos gestos de negativa, com a cabeça e as mãos, e, conquanto Eusapia e John prometessem interceder pelo nosso desejo, nada conseguiram. Na última sessão, a promessa de Eusapia se tornou mais intensa, e os habituais 3 golpes de assentimento se repetiram várias vezes, e, com efeito, se ouviu na câmara o ruído de mão submergindo no líquido. Segundos depois, R teve na mão um bloco de parafina com o molde completo, porém, uma mão fluídica, saída da câmara, o fez em pedaços. Tratava-se, soubemos depois, de mulher viva, porém adormecida, outrora amante de R., residindo na mesma cidade, e que tinha grande interesse em não deixar prova da sua identidade. E assim evidente, pois, que nos fenômenos espiritistas pode interferir uma terceira vontade que não a do espírito, nem a do médium, nem dos presentes à sessão, mas, ao revés, contrária de todos juntos. Os espíritos dão com frequência aos médiuns instruções acerca do regime de vida que devem seguir, e, se estes se opõem, eles os obrigam até à força. Aksakoff narra, por exemplo, o caso de um médium muito guloso, ao qual o espírito proibiu carne, chá, café e fumo. Quando o médium se dispunha a transgredir-lhe as ordens, o espírito o advertia por meio de golpes sobre a mesa em que estava comendo. E, se acontecia não se desse por entendido, a mesa se colocava em oposição direta com ele, e alguma vez a voz mesma do espírito se fazia ouvir para exortá-lo a seguir as prescrições dietéticas que haviam sido impostas. A saúde do médium terminou assim se restabelecendo completamente mais uma vez em que, numa travessia marítima, se deixou vencer pela tentação de fumar um charuto, foi amargamente castigado, porque, apenas desembarcado, durante um transe, foi tirado violentamente ao chão, e um corto de charuto lhe foi introduzido à força na boca. E quando o médium abusa das faculdades e se entrega a excessos que possam ter funestas consequências para a sua saúde, os espíritos que dele se servem recorrem nessas ocasiões a meios violentos para reconduzi-lo à razão, como se vê no seguinte caso que Aksakoff tirou de um artigo de M. Brackett. Uma viúva,
que abusava de suas faculdades mediúnicas, foi muitas vezes advertida pelos espíritos para que moderasse sua ação, mas, porque não os quisesse ouvir, certo dia estes a convidaram a descer a adega e entrar em um tonel. Seu irmão, médico, que já duvidava das faculdades mentais da irmã e a julgava louca, surpreendendo-a daquele lugar, confirmou sua opinião e a fez encerrar em uma casa de saúde. E porque ela se lamentasse com os espíritos pelo mau gracejo que lhe haviam feito, eles responderam: fizemos para teu bem, a fim de te subtrair a ruína moral e física para a qual te encaminhavas. Aqui, ao menos, te tranquilizarás. E assim acontece em muitos casos. Os fatos precedentes poderiam explicar-se ainda admitindo que, em parte, fossem desejados das vítimas, porque redundam em seu proveito, mas veremos que não são raros os casos de pessoas perseguidas ferozmente pelos espíritos, para que, contra toda a vontade, se façam médiuns, e ainda sem razão alguma. E conhecido o caso do Dr. Dister, séptico dos fatos do espiritismo e do qual lhe repugnava ocupar-se, apesar de constrangido por uma série de perseguições. Certo dia, estava sentado em seu gabinete, com o pensamento bem distante do espiritismo, quando, de golpe, sentiu num braço estranha impressão como se duas mãos o tivessem apertado à altura do ombro. Tentou erguê-lo, mas não o conseguiu. Em seguida, sua mão começou a tremer como que violentamente sacudida. No mesmo momento, ouviu 2 golpes fortíssimos batidos na parede. Estes golpes são produzidos pelos espíritos. Indagou em voz alta. E ouviu outros 3 golpes. Perguntou ainda: os espíritos querem exercitar sobre mim a sua influência? E os 3 golpes foram repetidos. Quis deitar-se, mas os golpes perseguiram-no no quarto de dormir. E então se distanciou de qualquer sessão espírita, julgando assim ficar coberto de toda a perseguição. Mas os fenômenos, ao revés, cresceram de frequência e de intensidade, até fazê-lo sofrer levitação quando no leito, e só cessaram quando aqueceu a entrar em comunicação com os espíritos. Em casa de Aripelpis, um jovem, filho de pastor protestante nos Estados Unidos, viu-se, de improviso, moverem-se cadeiras, mesas, tições ardentes, as roupas espedaçadas ou infladas como que simulando corpos humanos. Quando o jovem ia para a escola, os rumores e movimentos o seguiam. Em poucas semanas, 71 objetos se quebraram em torno de Harry. Indo a passeio, caíam pedras no carro, atiradas por mãos invisíveis, e os fenômenos só cessaram quando acedeu em entrar em comunicação com os espíritos. O agente russo Shtchapov refere no Rebus, de 1886, as perseguições a que foi sujeito com a família, por espaço de 6 meses, a partir de novembro de 1870. As perseguições começaram com os rotineiros fenômenos, golpes dados nas paredes e nos móveis, deslocamento de pequenos objetos, etc. Mas, num dia de janeiro do ano seguinte, a mulher do agente viu sair de sob a cama um globo luminoso, que se agrandava pouco a pouco, até alcançar as dimensões de uma sopeira. Espantados, os infelizes cônjuges decidiram mudar de residência, e se estabeleceram na cidade vizinha, onde possuíam um prédio, esperando assim fugir às perseguições. Mas, os fenômenos não cessaram na nova moradia. Recomeçaram os costumeiros golpes e os objetos foram de novo atirados ao ar. Facas e garfos saíam das caixas onde estavam guardados e se cravavam nas portas e janelas. Retornados à idade, os fenômenos se reproduziram com maior violência. Certo dia, a luz plena, pesado canapé, onde repousava a mãe de Shtchapov, se elevou do solo e começou a dançar, caindo depois em sua posição normal. Os objetos ardiam. E um dia até a esposa dele se viu de repente rodeada de chamas que lhe destruíam os vestidos, porém, coisa curiosa, não lhe causaram queimadura alguma. Não pode ser o inconsciente do médium o agente de todos estes malefícios, mas deve tratar-se certamente de força estranha à sua vontade, porque, inconsciente e instintivamente, trataria de defender-se de atos tão danosos.
E assim se diga dos primeiros involuntários propagadores americanos do espiritismo, da família Fox, cujas revelações foram provocadas por violentas perseguições, as quais em vão tentaram esquivar-se. E notável que, no transe espirítico, se manifestem energias motrizes intelectivas muito diferentes e, vez por outras, maiores e frequentemente desproporcionadas com as do médium, energias que fazem supor a intervenção de outra energia, de outra inteligência, ainda que transitórias. Assim, para a força muscular, vimos que, há tempos, a força dinamométrica de Eusápia, correspondente a 36 quilos, subiu, por ação do braço fluídico, que ela dizia ser de John, em pleno dia, a 42 quilos, ou seja, aumentou 6. Nestes últimos tempos, em que estava afetada de diabetes e albuminúria, e sofria de esgotamento pelo excesso de sessões, a sua dinamométrica desceu para 15 e 12 quilos. Pois bem, em uma sessão, com Morcelli, em Gênova, a força no dinamômetro chegou a 110 quilos, e em uma sessão, em Turim, projetou tal força que rompeu duríssima mesa, força que se pode calcular, no mínimo, em uma centena de quilos. Em 80 quilos se deve presumir a força necessária para elevar do chão a mesa com o editor boca sobre ela, e muito mais ainda para arrastar, por segundos, Botaziz sentada em uma cadeira cujo peso total era de 93 quilos. O médium de Oshorowicz, cuja força é de 120 quilos, chega, em transe, a 240. Mas, se já é difícil explicar estes fenômenos com a só projeção e transformação das forças psíquicas do médium, que dizer, pois, daqueles casos em que o médium se eleva lentissimamente do solo, com a própria cadeira, sem pousar os pés, sem nenhum apoio, e, além disso, contra a vontade dos controladores. Oportuno é recordar aqui que o centro de gravidade de um corpo não se pode deslocar no espaço sem que atue sobre ele uma força externa. Sob a ação única de forças internas se pode certamente ter deslocamentos particulares em regiões do corpo, mas os deslocamentos dessas partes são sempre de natureza a manter inalterada a posição do seu centro de gravidade. Como se pode, pois, explicar a levitação de homem, que gira em posição horizontal em redor de todas as janelas de um palácio, e que se sente levitar enquanto dorme, e aquela dos dois Pansini, de Bari, que percorrem 45 quilômetros em 15 minutos? Não se admite a explicação dada por John Oshorowicz de que das mãos dos assistentes e das do médium emana um fluido que se eleva, qual um feixe de fios, e sustém os corpos, que caem, se quebrada a corrente. Mas, quem assistia ao homem Pansini em seus voos? Além disso, em uma levitação de Eusápia, em Milão, John me disse, agora eu levo a médium para cima da mesa. E, com efeito, toquei duas mãos fluídicas, sob as axilas de Eusápia, que ajudavam a levantá-la. Uma observação ocorre ainda a acrescentar: nas sessões, o movimento dos objetos tem uma espécie de orientação, como se fossem conduzidos por mãos. Barzini, algumas vezes, ao contrário, a mão fluídica foi vista, à plena luz, pisicar o bandolim, soar tambor, pôr em andamento o metrônomo, sem chave, e a mão era maior que a de Eusápia. Verdade é que o maior número de fenômenos motrizes e os intelectuais, mais intensos, partem sempre das proximidades do médium, especialmente do seu lado esquerdo, onde, sendo canhoto no transe, é mais potente. E certo que tais fenômenos são precedidos de movimentos sincrônicos da médium, vê-se em volta da sua saia ou do seu dorso, à plena luz, sair um corpo fluídico que se funde em braço e move os objetos, mas, seja o médium uma grande ajuda, até o máximo, não se deduz que se torne obra sua exclusiva. E quanto aos movimentos sincrônicos, não se repetem mais do que quando naturalmente sobrevêm todos os inícios de um esforço, de um movimento, até daqueles que se irritam com um outro, como, por exemplo, de uma mãe que levanta o braço e a voz, a fim de que a criança se aproxime dela, e, sem dúvida, a ninguém ocorreria afirmar que isso complete o movimento da criança. Nem podemos, conforme indicamos, capitão 4, explicar,
Com a influência do médium, aqueles fenômenos nos quais as leis da gravidade, coesão e impenetrabilidade da matéria parecem abolidas, porque semelhantes mutações, possíveis tão somente com o espaço da quarta dimensão, estão completamente fora da influência humana. Quanto à inteligência, como se